Fala galera, Thiago aqui. Primeiro vídeo do Aberto do Brasil, torneio ao qual eu fui campeão. Primeira partida a ser analisada é a partida contra o Iago. É a última partida do torneio. Eu precisando fazer meio ponto para sair campeão. E ele vencendo, ele seria o campeão do torneio. Eu vinha com uma performance impecável no torneio, ganhando do Matsura, ganhando do Álvaro e a última precisando de empate. Vamos lá então. D4, G6. Eu decidi por essa ordem de lance, provavelmente dando a chance dele entrar em outras variantes. Mas ele resolveu jogar a variante clássica mesmo. Jogamos uma Índia do Rei. E aqui eu acredito que é uma variante também bem aceitável jogar E5, né? Que é o principal. Mas decidi jogar C5. Essa jogada é bem interessante, busca abrir a diagonal do bispo e dá a chance dele entrar em posições como D5 e entrar em Benônia, né? Ele jogou roque, eu tomei o peão, cavalo toma, cavalo C6, entramos numa posição de Maroxe, um pouco diferida, e uma siciliana dragão, bispo E3. E aqui vem o lance, um lance bem fraco, né? A jogada natural é bispo D7, segue posições natural com planos como, por exemplo, cavalo toma D4, depois bispo toma, bispo C6, ataca o peão de E4, seguido de A5, cavalo D7, cavalo C5, com posições aí bastante frequentes. Vocês podem observar partidas entre de jogadores de negras como Iturrizaga, Ralf Mamedov, Grishuk, Svidler. Vários jogadores tops jogam essa linha aí com negras. É bem fácil de jogar, iguala relativamente fácil. E é uma variante segura para segurar o empate. Aí aqui veio o cavalo G4 e algumas pessoas me perguntaram por que eu joguei essa linha e depois eu comentei com ele também. E simplesmente nós confundimos, existe uma posição de a siciliana dragão acelerado que tem esse cavalo G4, mas nessa ordem não é possível. Então eu confundi aqui as linhas, eu joguei um pouco rápido, isso foi um erro. Muito cuidado aí quando você tem posições na cabeça decorado, porque muitas vezes parece ser as posições, mas não é. Então é sempre bom verificar e calcular aí as jogadas. Aí ele tomou, eu tomei, e aqui ele jogou dama D2, que foi ruim. E o lance que ganhava era cavalo toma C6. Agora eu sou forçado a tomar a dama, aí ele toma em D8, eu tiro o bispo, ele toma em B7, eu jogo torre B8, cavalo A5, torre por B2, cavalo D5, ataca o peão de E7. Tem algumas coisas caindo já. Torre aqui, cavalo C6 e completamente perdido, tem uma peça a menos. Provavelmente se eu jogasse cavalo por C6 eu ia abandonar a partida. Mas eu joguei aqui, saí do tabuleiro e quando passaram-se uns 10 minutos, eu olhei de longe, ele jogou dama D2 e aí eu digo, bom, eu tenho ainda uma chance de ganhar esse torneio se eu realmente voltar para a partida e concentrar e realmente levar a sério. Se eu quero ganhar, eu preciso melhorar aí a concentração, e foi o que aconteceu. Eu sentei no tabuleiro, respirei e falei, agora eu vou jogar mais certo, mais preciso. Foi a única partida que eu cometi um erro garrafal assim. As outras partidas o pessoal pode acompanhar aí nos próximos vídeos. Eu joguei impecável.
não dando chance para os oponentes, mas essa foi a única partida que eu realmente fiz um erro garrafal aí, mas o meu oponente retribuiu aí, então vamos lá, bispo E6. Por que bispo E6 e não bispo D7? Poderia jogar dama 5 também, F3, bispo D7. Mas resolvi jogar bispo E6 e se tomar aqui, cavalo por E6, F por E6, nós temos uma posição em que, embora esteja dobrado, não é fácil ele explorar esse peão dobrado. Esse peão aí controla o centro, que são as casas fracas da posição das negras. Eu acredito que a posição deva estar mais ou menos equilibrada. A estrutura de peões. Por isso que eu joguei bispo E6. Aí ele jogou B3, não tomou. Eu poderia tomar. Bispo toma, dama B6. E aqui essa posição eu me lembrei de uma partida que eu assisti ao vivo quando eu estive no torneio de Basna, lá em Basna, a Romênia. Foi o The King's Tournament. Foi a partida entre, quem quiser ver aí, Beliavsky versus Ulf Andersson, em que seguiu um final semelhante e acabou empatando, mas aqui eu acredito que as brancas tenham uma leve superioridade por causa da estrutura de peões, mas não é tão fácil ganhar isso. Eu acredito que as negras consigam manter um equilíbrio aí nessa posição. Mas a branca é preferível aqui. Resolvi jogar dama 5 mesmo, é um lance bem direto. É um lance bem fácil aí de desenvolver as peças e conectar as torres. Torre C1, cavalo por D4, bispo D4, bispo por D4, dama por D4, dama C5. Caso ele tome aqui, a posição está já bem equilibrada e dificilmente vou perder isso. A posição de relativa facilidade de jogar aqui, não tem nenhum problema aí. Aí ele tirou a dama, eu joguei a 6. As negras têm a intenção de... Qual que é o plano das negras aqui? Elas têm dois planos, ou romper por F5 ou romper via B5. Eu decidi jogar esse A6, segurar a casa de B5 e possivelmente preparar um torre B8 ou eventualmente um torre de F8, bispo D7, B5, torre C8, coisas do tipo, né? Aí a jogada boa para ele era cavalo D5, ameaça o peão de E8, ameaça o peão de E7, torre E8 defende, torre C2, torre de AC8, torre C1 e eu acredito que as brancas tenham alguma vantagem, mas pequena. Depois dessa linha, eu acho que as brancas mantêm a iniciativa aí, certo? Ele jogou rei H1, provavelmente ele quer jogar F4, F5. E aí um lance misterioso, muita gente me perguntou por que eu joguei esse lance. Lances naturais seriam torre C8, torre de AC8 ou torre de F C8. São lances bem naturais. O bispo parece pior que o cavalo nesse tipo de posição. Eu preciso criar algum tipo de contrajogo. Torre 8, um lance misterioso, vocês vão entender mais à frente por quê. Ele jogou um cavalo E2, F5, B4, dama C8. Aqui, aqui eu conecto a dama com uma possível passagem para essa ala. Algumas pessoas também sugeriram dama E5 aqui. Porém, em C8 eu ameaço capturar em C4 e depois defender com o peão em B5 e ganhar um peão.
Então ele tomou, eu tomei de torre, cavalo D4, torre H5. Torre de F8 seria bem passivo. Eu preferi aqui manter uma atividade conectado com essa ideia de passar a dama para cá e ter possíveis ataques aí no rei. E usar a coluna de F também para poder eventualmente fazer algum tipo de contrajogo. Aqui o natural para ele seria cavalo por bispo, dama por bispo, dama por cavalo, torre 1, dama F7, a posição está equilibrada, posição relativamente balanceada. Mas aqui, como a gente pode ver, depois de F5, o bispo começou a ganhar vida, então eu já não acho que o cavalo seja tão superior ao bispo aqui. Então dama D3 para defender o peão, bispo F7. Eu não permito que ele tome o meu bispo. Agora já estou achando que estou um pouco melhor na posição. Ele jogou cavalo E2, eu joguei dama G4. Ele jogou F4, interessante seria F3 para expulsar a dama. E aqui B5 destruindo a posição dos peões brancos, né? Tem agora em evidência o peão de A2, peão de C4. Eu faço agora uma abertura também da coluna de A para poder eventualmente fazer um contrajogo por aqui. Ele tomou o peão, eu tomei. Aí ele jogou cavalo G3. Aqui me cogitei em jogar torre H4, mas é um lance pouco claro. Eu não via muito futuro para a torre, a não ser, claro, existe uma pressão direta aqui nesse ponto e nesse ponto também. A dama está escrava, não podendo sair, porque eu capturo o cavalo em G3. Mas eu não via continuidade para essa torre. Eu achei mais lógico colocar a torre de volta na paralela e atacar a dama. Mas um lance possível era assim, torre H4. Aí dama E3, dama e peão H5. Essa posição eu fiquei procurando vários lances, o que fazer, torre C8, torre A8, dama E6, mas eu digo, bom, o que eu preciso fazer aqui? Aqui os dois já começaram a entrar no apuro de tempo. Eu falei, bom, não me resta outra coisa a não ser atacar, mesmo que eu debilite a casa de G5, que depois que eu chegar com o peão até aqui, vai ter essa casa, esse buraco para o cavalo, mas eu acredito que eu consigo contornar isso aí e manter um ataque nesse peão aqui, um bispo entrando na diagonal. Então eu achei plausível continuar o contrajogo aí. Cavalo E4, dama F5. Dama F5 para barrar o cavalo aqui, né? Eu posso jogar torre C4, bispo C4 ou bispo toma 2, dependendo da jogada dele, né? E aí ele jogou torre F3, que também estava ameaçando esse plano aqui, né? Aí eu mandei dama E6, interessante. Crava a dama. Torre C8 não é bom por causa de cavalo C3 aqui. Ele ataca a minha torre, eu não tenho para onde ir com a torre, ok? Parece ser um lance normal para trocar e dar mate, mas cavalo C3 barra tudo. O mesmo motivo para torre A8, leva cavalo C3 também. Torre A8, cavalo C3. E tem problemas aí. Tem problemas aqui e aqui, ó. Bom, dama E6, cravando o cavalo. E claro, qualquer tipo de final para as negras é favorável. Eu troco as damas. O peão em A2 está fraco. O peão em B4 também é um alvo. A minha torre está bem posicionada. Torre E1, torre C8. Agora o negro tem excelente compensação, excelente contrajogo aqui. Ambos estão apurados em tempo. Aí ele joga a dama F2, ameaçando um descoberto. Eu voltei a dama para F5. Agora também tenho acesso à casa de C2. Torre E3. Tem uma pressão no peão em E7. Eu resolvi jogar esse. Cravo o cavalo. E caso ele jogue cavalo G3, eu vou tomar aqui, né? E eu troco o peão de F4 pelo peão de E7. Tem uns problemas aqui, outro aqui. A posição das negras está bem ativa aqui. Aí eu joguei dama D5.
Interessante era tomar em E7 mesmo, aí torre D2 é uma possível variante. Aí eu calculei ele voltando para cá. Caso tome de torre toma, se torre toma, dama, torre cheque, torre E1, dama por A2 e o negro tem excelente chances de vitória. Temos problemas aí, não pode tomar porque leva um mate. Então ele toma de dama aqui, aí dama toma A2 e a gente vai jogar um final ao qual o meu bispo é algo superior ao cavalo. Caso ele troque as damas. Tem um peão passado em D também, né? Mas ele não jogou, ele resolveu jogar mais na defensiva, jogou torre E2. Eu joguei H4, continuei. Aqui o lance era cavalo F1, torre por B4, dama por H4. Tem um jogo ainda pouco claro, né? Os dois estão bem apurados aqui. Tá certo que tem acréscimo, mas deve ter 2 minutos para cada lado. E aí jogou cavalo E4, foi um lance ruim. Aí eu joguei torre C4, agora aqui eu já estou começando a jogar para ganhar a partida, né? E posição bem ativa das negras, ele jogou dama F3, dama F5, pressionando ainda mais, ameaçando, por exemplo, um bispo D5 aqui com uma pressão bem forte aí no cavalo e no peão de F4. Eu jogo cavalo D2, aqui torre C2, bispo por D5, cheguei a pensar. Teve uma pessoa que logo após a partida me falou por que eu não joguei esse lance, mas tinha dama E3, tem agora pressão na torre e pressão em E7, né? E tá caindo aqui também, né? Então não gostei dessa jogada. Por isso eu joguei torre C2, ameacei tomar o cavalo. Também tem bispo D5 agora a qualquer momento, ele tirou a dama, protegeu. E aqui tomei de torre, ele jogou dama E3 e aqui um simples bispo C4 e a posição dele é simplesmente perdida já. Caso ele tome aqui, eu tenho torre F1 cheque, já quase que obrigando ele a entregar a dama, e a posição totalmente ganha aqui para as negras. E essa jogada me passou desapercebida, eu acabei jogando E5, não sei, não vi. Achei que era mais segura essa jogada. Aí ele jogou rei G1 para sair do mate. Eu tomei em A2. Outra jogada forte era bispo D5 para segurar o cavalo. Eu tomei em A2, ele jogou cavalo C4, cavalo E4. E aqui torre toma. O lance era bispo D5. Caso tome em D6, dama G5. O cavalo está meio em apuros. Eu ameaço também bispo toma G2 e torre G4, ele tem que jogar H3, torre D4 e nós estamos caçando o cavalo. Dama F2 para ameaço também torre aqui, que é muito forte. Aí ele joga aqui, né? Para poder defender torre D2 com torre E2. E4, agora se cavalo, se torre toma E3 e a posição dele já é desastrosa. Eu ameaço também mate, o cavalo está em trap. Ele toma em E4, eu jogo cheque, ele defende, tomo, cravo o cavalo e ganho o cavalo. Bom, eu joguei bispo C4, foi um pouco pior, mas também tem uma posição bem vantajosa aqui. Cavalo por D6, bispo por E2, cavalo por F5. Era possível entrar nesse tipo de final também, ao qual o bispo é melhor. Porém, eu decidi trocar, simplificar, pelo apuro de tempo também. Cavalo, trocamos, E4, torre E3, rei F7, G3, peão por, torre G4, e aqui, depois de F2, eu joguei rei E6, que foi interroga. O Iago sugeriu que eu jogasse rei aqui e contra a torre aqui E3. Caso tome, eu troque e esse final tá ganho, né? Mas depois disso
tem esse peão distante, ele sugeriu essa variante. Porém, aqui uma jogada bem sutil, que é a torre G8, eu analisei depois desse final. E agora com um plano bem simples, de entrar aqui, né, bater nesse peão e também fazer pressão com o rei no peão de G. Aí torre C3, por exemplo, rei F6, torre C5, torre B8. Uma possibilidade seria, por exemplo, rei E3, rei G5, torre C7 para tentar alguns cheques por trás, torre D8, torre cheque, rei F6, torre B7, torre cheque, rei F3, torre cheque de novo. Se jogar lá, a gente pode repetir uma vez e capturar esse peão aqui, ó. Vou ficar com 2 peões a mais aí passados e provavelmente esse final tá ganho. Aí ele joga rei G1, rei F1, rei lá, torre toma rei aqui, torre C5 e a posição tá ruim para ele. Posso jogar, por exemplo, E3 aqui. Né? Porém não seguiu assim. Mas tinha boas chances práticas aí para ganhar esse final após torre G8. Eu joguei rei E6, ele jogou torre aqui, F4, peão por, torre por, rei aqui, eu ofereci empate, ele aceitou, porque aqui não tem muito como ele forçar aqui, né? Quem pode forçar sou eu, e empatando eu já garanti o título, e foi assim que terminou o Aberto do Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima análise.